Graça e paz, povo de Deus. Pastor Silas Dantas, aqui de Boa Vista, Roraima, trazendo hoje, nesta manhã maravilhosa, de quinta-feira, né? Hoje, dia 29/6, uma palavra hoje poderosa para você que vai me assistir aí, por essa manhã, por essa tarde, por essa noite ou na madrugada. Amém? E hoje a palavra que eu quero trazer para você está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, né? Aí verso 1 em diante, sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Muitos, claro, conhecem com certeza essa passagem bíblica, porque foi aqui onde tudo se iniciou, né, na nossa vida. E muitos tendem a dizer o culpado foi A, o culpado foi B, o culpado foi C. Mas o que podemos entender, meu irmão, se nós não procurarmos entender a palavra? E aí nós vamos entender, aleluia, que tudo tem um propósito. Amém? A gente vai entender por que Deus deixou aquela árvore no meio do jardim, né? Sendo que aquela árvore ali causaria um dano, né? E Deus disse ainda para que não tocasse. Então, da desobediência, né? A partir da desobediência, veio o pecado sobre nós. E o pecado nada mais é do que a desobediência com Deus. Amém? Vamos lá. Então, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocarás para que não morras. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Então, o que me chama a atenção aqui, é para que você possa entender aqui, glória a Deus, aleluia, é que a serpente, ela, como a própria palavra diz aqui, ela era um dos animais mais astutos, né? Então, mas o que me chama a atenção aqui é que quando ela disse, lançando a palavra para a mulher, disse, olha, se você comer, você será como Deus, né? Saberá o bem e o mal. Então, aquele desejo, né, aguçou dentro daquela mulher para que ela quisesse ser como Deus. Ou seja, então, se Deus faz algo perfeito, algo tão sublime como nós somos seres humanos, como a imagem e a semelhança dele, então, como é que aquela mulher, ela teve a intenção, vamos dizer isso, de tocar naquilo que não poderia tocar? Aí é que você tem que entender. Amém? A serpente apenas lançou a palavra para ela. A serpente não forçou ela a pegar o fruto. A serpente só lançou uma palavra. E essa palavra que foi lançada à mulher, entrou no ego dela, fazendo com que o ego dela crescesse, para que ela então desobedecesse a Deus. Você está entendendo aí? É assim, meu irmão, que acontece na vida de muitos cristãos. O ego, começa bem, vai bem, mas de repente o ego começa a crescer. E aí começa então a dizer eu. E vai querer ser como Deus. Amém? Querendo saber ser como Deus, para quê? Para fazer as coisas e faz de forma errada, porque Deus faz tudo perfeito. Amém? Então, quando a serpente ali colocou a palavra para a mulher então pegou do fruto, porque o desejo dela é ser como Deus. Ela queria ser como Deus. Olha aí, a serpente disse, certamente não morrerás, mas no dia que tocar e comer será como Deus. Então ela, se eu pegar, eu vou ser como Deus. Você é o Todo-Poderoso. E ali foi lá e comeu. Só que algo aqui que me chama a atenção, que eu quero trazer hoje para você, dessa palavra aqui, é que, na verdade,
a mulher e o homem somos como Deus. Somos imagens e semelhança de Deus. Deus, quando fez o homem, lá no livro de Gênesis capítulo 1, na criação de todas as coisas ali, ele colocou sobre o homem o seu sopro. E o sopro partiu do próprio Deus. Ou seja, o poder que havia dentro de Deus passou para o ser humano. Tanto é que Jesus, que quando começou a curar, a libertar, expulsar demônio, né? E eles ficam, que homem é esse que faz tantas coisas e tal, aquele negócio todo. Jesus olhou para ele e disse, olha, vocês farão coisas muito maiores do que eu faço. Se crer, fará coisas maiores. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês são como eu. Vocês têm o poder como eu tenho. Então, a serpente, na verdade, ela não mentiu ali, não. Ela apenas iludiu a mulher. Amém? Porque a mulher, o homem já tem esse poder dentro dele. Nós já temos esse poder dentro de nós, através do fôlego de vida, através do poder de Deus que foi colocado ao ser humano. Tanto é que nós somos corpo, alma e espírito. Somos três, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe a trindade como o homem e Deus. Ou seja, nós somos completos como Deus. Amém? Só que, claro, Deus, ele é soberano. Ele é maior. Deus é o poder maior, é o poder supremo. Deus é o Pai. Amém? É a nossa, a que nos criou. Nós somos criação de Deus. Amém? Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui é que Deus fez nós perfeito. Deus fez nós como um ser humano com plenos poderes. Amém? Você pode olhar que o ser humano ali na Torre de Babel construiu uma torre, e se Deus não mudasse a língua, vamos dizer ali, eles alcançariam os seus objetivos. Para você ver o poder que o ser humano tem. Amém? O homem hoje, na época de hoje, o homem consegue fazer um avião aí, entrar dentro desse avião, passar de um estado para o outro, ou de um país para o outro, e assim sucessivamente. O que eu quero te chamar a atenção aqui é o poder que tem dentro do ser humano. É o poder que tem dentro de mim, dentro de você. Que muitas vezes esse poder é usado para o mal, mas é o poder de Deus. Tanto faz o mal ou o bem, é de Deus. O inimigo não tem esse poder, ele consegue enganar, tirar o homem da presença de Deus e levar o homem para a sua presença, para que o homem use o poder de Deus praticando o mal. Aí você vai entender quem são esses que praticam o mal com o poder de Deus. Amém? Mas eu quero chamar aqui na palavra. Então, quando a mulher pega e prova do fruto ali, abre então os olhos da mulher. Amém? Mas já havia dentro dela esse poder. Amém? Já havia dentro dela isso aí. Mas ela começa então a comer, e ali vai para o homem, e chega para Adão e diz, olha Adão, vamos comer. Seremos como Deus, Adão. E Adão chega lá e também come, porque Adão também quer ser como Deus. E ali, claro, meu irmão, ali vai a desobediência. O pecado não é uma lepra, o pecado não é uma enfermidade, o pecado nada mais é do que a desobediência do ser humano com Deus. Assim como ele também foi desobediente com Deus, lançado para fora, assim também foi o homem na sua desobediência. Mas o que Deus aqui, ele achou aqui, é que o inimigo das nossas almas, da nossa vida, ele agiu por conta própria. Não teve alguém que chegou para ele, olha, vai lá, faz isso e tal. Mas já o homem não. Ele teve que agir para que a queda acontecesse. Então Deus viu que o homem partiu da desobediência por alguém que chegou lá e iludiu. Então Deus é justo. Aí vai ver aquela parte ali, lá em livro de João capítulo 1, onde ele era o verbo estava todo o tempo com ele, então o verbo se fez carne. E aí então Deus, da sua forma grandiosa, se fez carne e habitou entre nós, através de Jesus, e aí começou a pregar a palavra, a ensinar, amém? Falando de um reino, de um céu celeste, de uma nova Jerusalém, de uma nova morada, ou seja, falando ao ser humano como quem diz, olha, a partir do momento em que o sangue for derramado, a partir do momento em que o preço for ser pago, vocês não devem mais nada a Satanás. Vocês não vão dever mais nada ao pecado. Serão pecadores na terra, mas
tendo a oportunidade de alcançar o céu da graça. Então, a partir do momento em que Jesus chegou pagando aquele preço daquela cruz, eu quero deixar isso bem claro para você aqui, a partir do momento em que Jesus pagou o preço da cruz, ele nos deu a chave para nós alcançarmos o céu de glória, ao lugar da nossa morada, onde foi tudo construído para nós, para que a gente pudesse voltar e habitar novamente naquela morada. Ou seja, nós temos agora a oportunidade de alcançar esse céu. Embora acontecesse a queda, mas não foi uma queda fatal. Não foi uma queda que nós não pudéssemos nos levantar. Não foi uma queda que nos desse esperança. Não. Foi uma queda apenas da desobediência. Mas a partir do momento em que nós viemos a ser obedientes para Deus, nós vamos sim voltar para essa terra maravilhosa, esse céu celeste. Porque seremos obedientes em todas as coisas. Obedecei a Deus, amai a Deus acima de todas as coisas, amai o teu próximo como a ti mesmo. Assim foi as leis que Deus colocou para o homem viver. Viverá o homem segundo as minhas leis. Ou seja, o homem agora vai viver sobre as leis de Deus. Amém? Ou seja, assim como Deus não colocou a lei naquele momento ali, que não existia a lei para o homem, porque não existia pecado. Amém? Isso que eu quero dizer para você aqui. Deus colocou as leis nesse momento, no tempo agora, no nosso tempo, no tempo daqueles homens. Ou seja, a partir do momento em que aconteceu o pecado, Deus disse: agora viverá o homem segundo as minhas leis. Se obedecer às minhas leis, obedecendo os meus mandamentos, eis que agora o homem poderá ter a nova oportunidade de voltar para o céu de glória, para o céu celeste. Então obedeça, meu irmão, obedeça às leis de Deus. Obedeça os mandamentos do Senhor, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho como nós somos, mas importante é nós entendermos uma coisa, que a queda não foi uma queda fatal, não foi aquilo que muitas não. A queda aconteceu, mas nós estamos de pé porque assim a palavra de Deus diz: eis que te sustento pelas tuas mãos direitas, e assim diz o Senhor. Amém? Então entenda uma coisa, você e eu temos o dever de pregar o evangelho, você e eu temos o dever de levar essa palavra, você e eu temos o poder de alertar, meu irmão, aqueles que estão sob o jugo do inimigo, aqueles que estão prisioneiros sob o jugo do adversário, ao falar para eles: olha, meu irmão, não é dessa forma, não é desse jeito, você tem a oportunidade de entrar no céu de glória. Apenas aceite a Jesus como teu legítimo, suficiente Salvador da tua vida e obedeça às leis de Deus. Venha, meu irmão, ser uma nova criatura, um filho de Deus, pois sendo um filho de Deus, terá parte na herança, ou seja, parte no céu de glória. Amém? Vamos tirar esse povo que está sob o jugo do adversário. Amém? Muitos estão aí pensando que o pecado aconteceu e isso não tem mais jeito, e bambamã, e o inimigo vai conseguindo aí endibriar essas pessoas aí. São pessoas que são como marionete na mão do inimigo. Mas graças a Deus, meu irmão, que eu e você acordamos a tempo e entendemos que nós temos como retornar ao céu de glória, que nós podemos voltar em nome do Senhor Jesus às moradas do Altíssimo, às mansões celestiais. Eita, glória a Deus! Isso o inimigo não pode impedir quando eu e você andamos no caminho reto. Por isso que a Bíblia diz: seja fiel até o fim e herdará a coroa da vida. Eita, glória! É palavra profética que está onde? Na palavra de Deus. Para mim e para você, sermos fiel, sermos justos, sermos verdadeiros, para alcançarmos a nossa vitória. Claro, com certeza, a Bíblia diz que o inimigo é 24 horas ali, rodeando para poder o quê? Nos debriar e tentar tirar o nosso foco, como ele fez lá no passado. Mas enquanto nós não demos ouvido a Satanás, ouvido naquilo que ele está falando, e ouvimos apenas a voz de Deus, nós iremos sim alcançar da graça do Senhor. Cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com quem as pessoas estão falando e você está dando crédito. Dê crédito, meu irmão, naquilo que Deus está falando. Dê crédito naquilo que te salvou. Dê crédito naquele que te deu esperança. Temos que dar crédito a Deus e não crédito ao inimigo. O inimigo, caiu. E Deus, bom. É isso aí. Para Deus, 10. Para o inimigo, 0. Amém? Essa é a palavra que eu quero trazer para vocês. Houve a queda, houve a desobediência, mas através da minha obediência, da tua obediência com Deus, aí sim, muda-se o contexto da história. Mas enquanto estamos desobedientes, como muitos estão aí, desobedientes com Deus, na bebida, na droga, na prostituição, vivendo coisas erradas, ou seja, estão sendo desobedientes. Mas você e eu não, nós estamos sendo obedientes a Deus. Amém?
Ou seja, o pecado é isso, desobediência. Estão sendo pecador, estão pecando, estão desobedecendo. Nós não, nós estamos no pecado porque houve a queda, mas estamos sendo obedientes porque aprendemos a entender que a obediência gera bênção. Eita glória, olha aí, a obediência, meu irmão, gera bênção para mim e para você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Silas Dantas de Boa Vista, Roraima, trazendo essa palavra para você. Mas eu quero louvar o Senhor aqui nessa manhã abençoada, nessa manhã maravilhosa. Olha aqui o meu guerreirinho aqui de Dan, amém? Que louvou 545 da harpa cristã, né? Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morri por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Igreja, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Se você crê, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Oh! Sinto minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? Graça e paz, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida, os teus projetos, a tua família.